Olá pessoal, professora Daniele, e hoje nós temos um assunto muito legal que vocês vão amar, e são os verbos. Mas antes de nós falarmos sobre os verbos, vamos fazer a leitura de um texto que se chama Elefantes, de Marcelo Coelho. Diz assim: meu primeiro dia na escola foi bem ruim. Hoje em dia, as crianças não sabem direito como é o primeiro dia em que a gente entra na escola. Elas começam muito pequenas, com 3 anos estão no maternal. Comigo foi diferente. Eu já era meio grande, tinha 6 anos. Imagine, 6 anos. Quer dizer que, desde que eu nasci até ter 6 anos, eu ficava em casa, sem fazer nada, brincava um pouco. Até que chegou o dia de entrar na escola. Eu estava de uniforme, calça curta azul, camisa branca. Eu tinha uma camisa branca que me dava sorte, mas no primeiro dia de aula, justo essa camisa tinha ido lavar. Fui com outra que não dava sorte. Bom, daí a aula começou, teve recreio. Eu não conhecia ninguém, tirei um sanduíche da lancheira. O lanche sempre ficava com gosto de plástico por causa da lancheira, mas eu não sabia disso ainda, porque era a primeira vez que eu usava lancheira. Então tocou o sinal e fui de novo para a classe. A professora explicou algumas coisas sobre elefantes, fez perguntas sobre esses animais e eu respondi tudo certinho, mas aí vieram os problemas. Fui ficando com a maior vontade de fazer xixi. Segurei. A professora continuava a falar sobre os elefantes e a vontade de fazer xixi ia aumentando. Cruzar as pernas não adianta nessa hora. Eu estava ficando meio desesperado. Eu era meio tímido também. Levantei a mão. A professora perguntou o que eu queria. Posso ir no banheiro? Espere um pouco, tá? Levantei a mão de novo. Preciso ir no banheiro, professora. Ela nem respondeu. Fez só um gesto com a mão para eu esperar mais. Levantei a mão pela 3ª vez. Eu realmente não aguentava mais. Só que a professora nem precisou responder. Tinha tocado sinal. Fim da aula. Era só correr até o banheiro. Levantei da carteira, a gente era obrigado a sair em fila, faltava pouco. Claro que não deu, fiz xixi, dentro da classe. Logo eu, que nunca fui de fazer grandes xixis, mas aquele foi fenomenal. Parecia um elefante, coisas de fazer barulho no chão. A professora chegou perto de mim. Você estava apertado? Por que não me avisou? Eu nem soube o que responder. Aquele xixi não teve importância nenhuma. Alguns dias depois, o vexame tinha passado. Tudo ficou normal. Tive amigos na classe, fiz lição, respondi chamada e nem a professora, nem meus amigos, nem meus inimigos, ninguém se lembrou do meu xixi. Então, pessoal, que texto interessante, não é? E aí, vocês conseguiram associar por que o título do texto se chama Elefantes? Faz relação, tem alguma relação com o animal? A gente percebe que não, né? Então, isso aí é um recorte, é uma memória literária. Se vocês pensaram que era memória literária, vocês acertaram, porque é um recorte de algo que aconteceu no passado, ou seja, de um garoto ou de um homem lembrando como foi o seu primeiro dia de aula e justo nesse dia ele acaba fazendo xixi. Então, vamos lá recordar o que são as memórias literárias. Memórias literárias são textos em que escritores revivem uma época por meio de suas lembranças pessoais. São narrações que buscam despertar emoção estética no leitor, procurando levá-lo a compartilhar suas lembranças. Então, pessoal, novamente, é importante fazer essa ênfase. Geralmente uma memória pode acontecer de ela não ser escrita pelo dono dessa memória, mas é claro que ela vai ser escrita
em primeira pessoa, já que é algo que fala de si, e não de mim, não de você, não do outro, certo? Então, vamos lá. O texto está em primeira pessoa. Como é que eu comprovo isso? Meu primeiro dia na escola foi bem ruim. Então, é o meu, não é o seu, não é o dele, certo? Então, aí eu tenho a primeira pessoa. Conta um fato marcante do passado do autor. Claro, o primeiro dia de aula, já que aconteceu esse incidente, ele não conseguiu esquecer, então foi bem marcante. Agora, como é que sabemos que é um fato do passado da vida do autor? E aí que entram os verbos, tá, gente? Então, a nossa aula de hoje são os verbos nas memórias literárias. Então, como é que eu descubro isso? Como é que é algo que aconteceu no passado? Como eu sei? Então, normalmente, nós conseguimos perceber essa característica por meio dos verbos usados no texto. E o que é verbo? Verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, presente, passado ou pretérito. Sempre que vocês ouvirem essa palavra pretérito, vocês associem ao passado, tá? E futuro, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Em um texto de memórias literárias, os tempos verbais mais encontrados são presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo e pretérito imperfeito do indicativo. Pelo amor de Deus, agora a professora está falando grego, eu não estou entendendo mais nada. Calma que nós vamos chegar ao entendimento, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Lembra que os tempos verbais são presente, pretérito e futuro. Nas memórias literárias, eu tenho o presente e eu tenho o pretérito. Lembrando que pretérito é passado. Então, presente do indicativo. Geralmente expressa um fato que ocorre no momento em que se fala. Também pode expressar uma ação habitual, mesmo que não esteja acontecendo no momento em que se fala. Então, presente é uma ação que está acontecendo aqui, agora, no hoje, tá? Pretérito perfeito do indicativo. Expressa um fato ocorrido e totalmente acabado. Então, a ação começou no passado e terminou nesse passado. E, por último, o pretérito imperfeito do indicativo. É usado para expressar um fato passado, mas não completamente terminado. É também usado para expressar uma ação passada habitual ou repetida. Então, pretérito perfeito, nós temos uma ação que começou e terminou no passado. Pretérito imperfeito do indicativo, uma ação que começou no passado, mas não foi totalmente concluída. Ou então, quando se fala de algo que era habitual se fazer no passado, mas hoje não é mais, tá certo? Então, vamos lá. Meu primeiro dia na escola foi bem ruim. Então, perceba aí que o verbo grifado foi. Nós temos esse verbo no pretérito perfeito, denotando o fato ocorrido e totalmente acabado, já que o objetivo do gênero textual é resgate de fatos do passado. Então, foi uma ação que começou e foi concluída. Então, nós temos o pretérito perfeito. Vamos lá, outra frase. Hoje em dia, as crianças não sabem direito como é o primeiro dia em que a gente entra na escola. E aí nós temos um verbo conjugado no presente, é algo que acontece no hoje. Então, esse autor está falando do hoje, recordando o passado. Então, vamos a outra frase. Quer dizer que desde que eu nasci até ter 6 anos eu ficava em casa, sem fazer nada. Brincava um pouco. Olha só, esse verbo ele já está no pretérito imperfeito. É uma ação inacabada. Ela começou e não foi concluída, ou então é algo que o autor costumava fazer, ou seja, ele brincava, ele não brinca mais.
algo que era habitual na vida dele e que hoje não é mais, tá certo? Então vamos lá, um exercício, nós temos um trecho aí de uma memória literária, da escuridão para o colorido. Evelyn Cristina Nascimento da Silva. Tristeza. É o que sinto quando abro os meus olhos e vejo a mais terrível escuridão que não cessa. O único remédio é fechá-los e deixar-me levar pelas lembranças. Lembro-me como se fosse ontem. Bem cedinho, o sol não havia nem acordado ainda. Eu já estava na estrada da minha cidade, Santa Branca, que nem asfaltada era. Pura terra, com uma brochura e alguns lápis dentro de uma sacolinha de arroz, pois nossa vida era difícil e papai só ganhava o suficiente para não morrermos de fome e frio. Enquanto caminhava, a poeira batia em meus olhos e os fazia ficar cheios d'água. Então vamos lá as perguntas. Qual tempo aparece no trecho e por que ele aparece? Primeiro, tristeza é o que sinto quando abro os meus olhos e vejo a mais terrível escuridão. Se vocês observarem, os verbos são esses aí, destacados em vermelho. Verbos no presente, demonstrando ao leitor a viagem no tempo que o autor do texto faz. Ele está no hoje recordando o ontem. Então, eu tenho um verbo no presente do indicativo. É uma ação que está acontecendo agora. Então, sinto, vejo, isso tudo é uma ação do presente. Segunda frase. O sol não havia nem acordado ainda. Eu já estava na estrada da minha cidade, Santa Branca. E aí eu já tenho esse verbo estava, do pretérito imperfeito. É uma ação que era habitual, que era comum na vida desse escritor, mas que hoje não é mais, tá certo? Então essa terminação ava aí, pretérito imperfeito. E a terceira frase, nossa vida era difícil e papai só ganhava o suficiente para não morrermos de fome e de frio. Então, nós temos os verbos destacados aí, era e ganhávamos. Novamente, nós temos o verbo no pretérito imperfeito. Meu pai era, ele não é mais, então não é uma ação que ele costuma praticar hoje. E só ganhava aí, o verbo ganhava também é algo que aconteceu no passado, novamente, mas que não é mais habitual hoje, um passado inacabado, pretérito imperfeito. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje, o que é que nós vimos? Nós vimos os verbos nas memórias literárias e é muito importante que a gente consiga identificar. Presente é uma ação que acontece no hoje, agora. Pretérito perfeito é uma ação que começou e que foi concluída. E pretérito imperfeito é uma ação que começou, mas que não foi concluída ou que relata algo habitual na vida do autor no passado, mas que hoje não é mais. Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode sempre acessar o portal da Secretaria Eduque Acre, rever essa videoaula e tirar suas dúvidas fazendo os exercícios. Até a próxima!